Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto de tabela periódica. Afinidade eletrônica. Ao receber um elétron, o átomo libera uma quantidade de energia determinada pela eletroafinidade, ou seja, pela afinidade por elétrons. Então, quando o átomo retira um elétron de um outro átomo, esse elétron ele vem carregado energeticamente. Ao se localizar na camada do átomo que o retirou, ele vai emitir uma certa quantidade de energia, que é a energia excedente em relação àquela região do átomo na qual ele vai ser alocado. Essa energia emitida é exatamente a energia que, ao receber o elétron, o átomo libera, e é determinada como sendo eletroafinidade. Então, a eletroafinidade mede a energia liberada por um átomo em estado fundamental e no gasoso ao receber um elétron, ou ainda a energia mínima necessária para a retirada de um elétron de um ânion em um determinado elemento. Numa mesma família ou no mesmo período, quanto menor o raio, maior é a afinidade eletrônica. Então veja, a afinidade eletrônica cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, porque justamente quanto menor for o raio, quanto menor for o átomo, maior será a afinidade eletrônica. Eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência que um átomo tem ao receber elétrons em uma ligação química. Logo, não pode ser calculada em um átomo isolado. Então, veja, eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de receber elétron. A gente tem alguns átomos que têm mais tendência de receber elétrons do que outros, lógico. Átomos que têm, por exemplo, 7 elétrons na última camada, eles têm grande tendência, como os halogênios, né? Grande tendência de receber elétrons. Por quê? Porque eles têm 7, e aí é muito mais fácil receber um elétron do que doar 7 elétrons. Então, todos os elementos do grupo 17, eles têm grande tendência a receber um elétron, assim como todos os elementos do grupo 16 vai ter grande tendência a receber 2 elétrons. Aqui a gente tem a eletronegatividade de alguns elementos da tabela periódica. Então veja que eu vou ter os elementos mais eletronegativos vão estar exatamente na região dos não metais. E aqui a gente vê que o flúor é o elemento mais eletronegativo. Por quê? Porque é o elemento que precisa de um elétron, ele tem 7 elétrons na segunda camada, precisando de mais um para se estabilizar e completar 8, e é o elemento de menor tamanho, né? O átomo de flúor é um dos menores aqui na região dos eletronegativos. Então, ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, seguido do oxigênio, do cloro, do bromo, do nitrogênio. Aqui a gente está vendo uma comparação entre o átomo de carbono e o átomo de nitrogênio. Por que o carbono tem eletronegatividade menor do que a do nitrogênio, né? Ora, o carbono ele vai ter 6 prótons. Já o nitrogênio ele vai ter 7 prótons. Então, o carbono, quando vai receber um elétron, ele vai ter muito menos atração pelo núcleo do que o nitrogênio. O nitrogênio vai ter muito mais atração desse elétron pelo núcleo porque ele tem um próton a mais do que o carbono. E isso, então, faz com que a eletronegatividade do nitrogênio seja maior do que a do carbono. Essa eletronegatividade acaba sendo importante para a gente saber quem vai ficar com o domínio dos elétrons numa ligação química. Veja que quando eu tenho uma ligação química entre 2 átomos iguais, que têm a mesma eletronegatividade, os elétrons ficam mais ou menos divididos entre eles. Ninguém tem domínio dos elétrons de ninguém.
Quando eu faço a ligação, por exemplo, entre o hidrogênio e o iodo, a gente observa aqui que o iodo já vai ficando mais com os elétrons para próximo dele do que o hidrogênio. Por quê? Justamente porque o iodo tem mais eletronegatividade do que o hidrogênio. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem que o bromo já fica com os elétrons muito mais próximos dele do que o hidrogênio e até mais do que a ligação que a gente viu anteriormente entre iodo e hidrogênio, justamente porque o bromo tem eletronegatividade maior do que o iodo. Então, à medida que eu vou aumentando a eletronegatividade, mais os elétrons vão ficando mais próximos ainda do átomo que é mais eletronegativo. Aqui a gente vê o exemplo também do flúor. Então, há uma tendência de haver o acúmulo de elétrons em torno do flúor. E aí eu vou ter ausência de elétrons em torno do hidrogênio. Isto é importante no momento em que a gente vai estudar ligações químicas e vai identificar se uma molécula ela é polar ou apolar. Aqui a gente está identificando que essa molécula formada pelo hidrogênio e pelo flúor, ela é altamente polar, porque eu vou ter um excesso de elétrons ao redor do flúor e ausência de elétrons ao redor do hidrogênio. Então, eu vou ter a formação de um polo negativo aqui em torno do flúor e um polo positivo aqui em torno do hidrogênio. Eletropositividade é a capacidade de um átomo de perder elétrons, originando cátions. Então, veja que eu tenho aqui, com o aumento do raio atômico, com o aumento do tamanho do átomo, eu tenho uma maior facilidade de doar elétrons, porque se torna mais fácil de retirar um elétron, por exemplo, do césio, do que um elétron do lítio, por conta da atração desses elétrons em relação ao núcleo. Então, os metais apresentam elevadas eletropositividades, pois uma de suas características é a grande capacidade de perder elétrons. Essa identificação de eletropositividade e eletronegatividade é muito importante quando a gente fala de ligações químicas. Então, a gente tem, por exemplo, quando eu tenho um elemento eletropositivo ligado a um elemento eletronegativo, eu vou ter facilmente a identificação de uma ligação iônica. Quando eu tiver um elemento eletronegativo ligado a outro elemento eletronegativo, eu vou ter ligação covalente. E quando eu tiver a junção de dois ou mais elementos eletropositivos, eu vou ter uma ligação metálica. Então, se eu identifico se o elemento é eletropositivo ou eletronegativo, eu identifico facilmente o tipo de ligação que ele está promovendo. Vamos a um exercício. Os elementos químicos berílio, magnésio e estrôncio, de números atômicos 4, 12 e 38, respectivamente, situam-se no grupo 2 da tabela periódica dos elementos químicos. Supondo-se as seguintes transformações, então a gente tem o berílio mais uma certa quantidade de energia vai se transformar em berílio mais elétrons, ou seja, eu tenho o átomo berílio se transformando no íon berílio, no cátion berílio. Eu tenho o magnésio se transformando no cátion magnésio e tenho o estrôncio se transformando no íon estrôncio. Então, essas energias, E1 representa o valor da primeira energia de ionização do átomo de berílio. E2 representa o valor da primeira energia de ionização do átomo de magnésio. E E3 representa o valor da primeira energia de ionização do átomo de estrôncio. Então, pode-se afirmar que, ocorridas as transformações, a relação entre os valores E1, E2 e E3 será. Então, ele quer saber como é que vai se dar essa sequência aqui. Quem é maior do que quem? Quem tem a maior energia de ionização? Então, veja. Eu tenho os números atômicos, né? Eu tenho a quantidade de prótons de cada átomo. E aí, berílio tem 4 prótons, magnésio tem 12 e estrôncio tem 38. Baseado nisso, a gente sabe que estrôncio tem o maior tamanho de átomo
porque se ele tem mais prótons, ele vai ter também mais elétrons, se ele tem mais elétrons, ele vai ter mais camadas. Então eu vou ter aqui o berílio, que tem 2 camadas, o magnésio, que tem 3 camadas, e o estrôncio, que vai ter 5 camadas. Então, óbvio, quanto maior o átomo, mais fácil é retirar os elétrons dele. Então, menor será a sua energia de ionização. Então, o estrôncio vai ter uma menor energia de ionização do que a do magnésio, e o magnésio vai ter uma energia de ionização menor do que a do berílio. O berílio, então, vai ter a maior energia de ionização. Então, vamos identificar onde está essa correspondência, né? Então, a energia de ionização 1 é a do berílio. Ela tem que ser maior do que a do magnésio, e a do magnésio tem que ser maior do que a do estrôncio. Então, letra A responde à questão aqui proposta. Reatividade química indica a capacidade de combinação do elemento químico. Então, veja, os metais, eles têm maior eletropositividade. Isso vai implicar em maior reatividade no sentido de doar elétrons. Então, os metais que são eletropositivos têm maior reatividade. E os ametais têm maior eletronegatividade. Isso implica em maior reatividade no sentido de ganhar, de roubar elétrons. E aí a gente tem aqui uma lista de reatividade para os metais. Por exemplo, a gente tem que os elementos do primeiro grupo têm maior reatividade do que os elementos do segundo grupo, e que tem maior reatividade do que os outros metais que são considerados comuns do nosso cotidiano, né? E aqui a gente tem os metais mais nobres, né? Cobre, mercúrio, prata, ouro, que são elementos que têm pouca reatividade, por isso que eles são mais nobres. Densidade absoluta. A densidade absoluta é a analogia entre a massa e o volume de 1 mol de algum elemento. Pode ser chamada também de massa específica. Essa densidade absoluta, ela vai depender da massa do núcleo e da dimensão do átomo. Então, se estes átomos estão comprimidos ou não. Só que aqui a gente está falando em relação a 1 mol. Apesar de vocês ainda não terem conhecimento do que é 1 mol, mas eu vou estar pegando um conjunto de átomos para poder ter noção da densidade desse conjunto. E esse conjunto é estipulado como sendo 1 mol. Então, a densidade absoluta é uma analogia entre a massa e o volume de algum elemento. Ponto de fusão e ebulição. O ponto de fusão é a temperatura na qual o elemento passa do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de ebulição é a temperatura na qual o elemento passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, a atração entre os átomos metálicos é maior em função dos seus elétrons livres, tornando-os mais difíceis de separar. Por isso que, então, os metais, os átomos metálicos vão ter um ponto de fusão e ponto de ebulição mais elevados. Então, a gente tem aqui grupo 1A e 2A, grupo 1 e grupo 2, né? Eles vão ter justamente pontos de ebulição maiores do que os demais. Esta é a bibliografia utilizada. Por hoje é só. Até o próximo encontro.